Vamos ver se dá certo agora. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue agora conectar melhor e ter o feedback dos irmãos. Vamos tomar tudo certo. Então, gente, eu vejo vocês se conectando, mas não consigo ter o feedback de vocês. Alguma coisa hoje no Facebook não está funcionando bem, que eu não sei o que é. Mas nós vamos seguir assim mesmo. A gente não vai deixar essa dificuldade parar a gente não, tá? Então consigo enxergar pela foto, identificar pela foto, mas feedback mesmo não chega nada para mim. Alguma função no Facebook hoje que não está funcionando. Então nós vamos seguir assim mesmo, não tem problema. Só quero que alguém que tenha o meu WhatsApp me informe agora aí se o áudio está chegando bem, se a imagem está boa. E a gente vai seguir assim mesmo. Sem esse feedback mesmo a gente vai seguir, tá? Então alguém que tenha o meu WhatsApp me dá esse retorno aí para me dizer se está ok o áudio e a imagem. Porque eu estou sem o feedback do WhatsApp. Ok, Samuca já me deu o retorno aqui, pastor Samuel, então tá bom. Então eu quero que você abra aí em Isaías capítulo 58. Valeu, profeta, obrigado pelo retorno aí. Isaías capítulo 58. A gente quer falar sobre vida é culto e culto é vida. Obrigado, meu amigo Eduardo Armada. Todo o pessoal aí que me deu retorno pelo zap, muito obrigado, tá? Então nós vamos ler aqui no profeta Isaías, no capítulo de número 58. Obrigado, Cilinha. Obrigado aí a todos vocês que me dão retorno aqui no zap. Capítulo 58 do profeta Isaías. A gente quer falar sobre o seguinte tema hoje. Vida é culto e culto é vida. Ok? Então eu quero ter uma palavra de oração agora e depois nós vamos ler o texto. Senhor Jesus, quero te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Te agradecer por mais esse tempo aqui, essa oportunidade que temos de nos reunirmos nesse ambiente virtual em torno da palavra de Jesus, em torno da tua palavra. Que a tua palavra nos faça bem, nos convença daquilo que precisamos mudar, que a tua palavra nos fortaleça, que a tua palavra possa promover transformações no nosso interior, dilatando a nossa consciência, limpando o nosso olhar para a tua palavra, para a vida e para tudo ao nosso redor. Nós queremos consagrar este momento ao Senhor, pedir que o Senhor nos abençoe com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos. Então eu vou ler para vocês em Isaías 58, com o título Culto é vida e vida é culto. Isaías 58 está escrito assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste dia ainda me procuram dia a dia. Eles mesmo nesse estado ainda me procuram dia a dia. Têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus. Verso 3. Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Isaías 58, verso de número 4 agora. Estamos no versículo 4. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferides com punho iníquo, jejuando assim
como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma e incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável do Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Deus está dizendo para o povo de Israel, não é esse tipo de jejum aqui que eu escolhi de vocês? Verso 8. Ele vem dizendo, como consequência das práticas do verso 6 e 7, ou seja, se vocês fizerem isso aqui, que está no verso 6 e 7, como consequência, o verso 8 nos diz, então, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas não faltam. Verso 12 do capítulo 5. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Esse é o texto que a gente quer hoje pensar e que a gente quer hoje olhar. Está aqui em Isaías capítulo 58, tendo como título da nossa mensagem, culto é vida e vida é culto. Um dos problemas mais recorrentes que Deus sempre manifestou em relação ao povo dele, ao povo de Israel, era que eles não tinham entendido de que não dava para desassociar as práticas de culto, as práticas religiosas, as liturgias da vida, da existência, das expressões da vida. Praticar os ritos, eles sempre praticaram os ritos, né? Sacrifícios eram oferecidos, cultos eram realizados, cerimônias eram realizadas, guardavam o sábado, tinham os dias das festas solenes. Então Israel sempre praticou, nunca teve dificuldade em praticar as liturgias, as solenidades, os ritos, os cultos. Só que de tanto praticar, o que aconteceu? Aquilo começou a perder significado, começou a perder valor. E eles começaram a praticar uma liturgia vazia, uma liturgia esvaziada da presença de Deus, da essência de Deus, do poder de Deus. De modo que o que eles diziam para Deus não se traduzia na vida prática. De modo que o que eles faziam como culto não se transformava em expressão da vida. Porque tudo aquilo que eles apresentavam como religião, a vida apresentava um caminho diferente. Havia um certo antagonismo entre o que eles praticavam como religião e o que eles viviam como cidadãos, como indivíduos, como pessoas. De modo que Deus manda o profeta Jeremias gritar. E o texto aqui é enfático quando
o Senhor chama o profeta e manda ele clamar a plenos pulmões, como voz de trombeta, para ver se alguma coisa entrava, porque o povo foi ficando tão bitolado, o povo foi ficando tão anestesiado, tão pedrado, tão religioso, que parecia que as demonstrações já não faziam mais efeitos. Já não faziam mais efeitos neles. Por isso, o chamado do profeta é um chamado veemente, é um chamado para que ele pudesse abrir a boca com força, para que ele pudesse falar como voz de trombeta, a fim de que alguém pudesse dar ouvido, a fim de que alguém pudesse acordar, a fim de que alguém pudesse saber que não era aquilo ali que Deus estava desejando deles. Não era daquela forma, não dava para continuar a fazer o que eles estavam fazendo. Eles continuavam meticulosamente observando todos os mandamentos, todos os rituais, continuavam fazendo toda a prática religiosa, mas sem ter Deus na vida. Gente, isso é uma desgraça. Fazer a obra de Deus sem ter Deus na vida. Aí você me pergunta e diz, mas como, pastor? Como pode isso? E eu te digo, olha, é o que mais tem gente na obra de Deus sem ter Deus na vida. O que mais tem hoje é gente praticando rituais religiosos sem ter Deus na vida. O que mais tem hoje é gente observando práticas litúrgicas sem ter Deus na vida. Porque práticas religiosas se aprende. Se aprende. A gente aprende a fazer. Você sabe como fazer. Sabe as palavras que usa. Sabe as palavras de efeito. Então o indivíduo vai aprendendo a fazer cultos, vai aprendendo a liturgia. Mas nem todo mundo que está fazendo um culto, prestando culto, tem Deus na vida. Muitas vezes aquilo que está fazendo ali está se fazendo na forma automática. É um indivíduo que passa o dia inteiro envolvido com tanta coisa, com tanta coisa, com tanta coisa, com a cabeça tão cheia, não para um minuto para se postar diante de Deus, para se quebrantar diante de Deus, para orar, para ler a palavra, para chegar diante de Deus. E daqui a pouco vai dando a hora do culto, passa a Bíblia na mão, bota embaixo do braço e sai correndo. E no caminho ainda vai olhando o celular, vai vendo mídias sociais. E daqui a pouco chega lá no culto e diz, rapaz do Senhor, meus irmãos, vamos começar o culto. O que tem de Deus nisso? Que essência tem nisso? Só se tornou uma prática religiosa recorrente. Uma prática religiosa que se aprendeu. E aí o indivíduo vai se acostumando com isso e vai fazendo a obra de Deus sem ter Deus na vida. Foi o que aconteceu com Israel. Eles nunca pararam de fazer a suposta obra de Deus. Eles nunca deixaram de cultuar. Eles nunca deixaram de ir ao templo, nunca deixaram de jejuar. Eles nunca deixaram essas práticas. Só que o que o texto nos diz é que eles estavam... Eu li para vocês aqui em Isaías 58. Eu vou ler outros versículos aqui. Deus diz o seguinte, olha, vocês têm prazer em saber a minha palavra, vocês vêm todo dia, vocês chegam, vocês cantam louvores, vocês cantam músicas, vocês observam todas as liturgias, mas o coração de vocês está totalmente afastado, não tem mais essência nisso, não tem mais verdade, só virou uma prática religiosa vazia, fria, esvaziada da presença de Deus. E essa queixa que Deus aqui tem com o povo de Israel, que eles estavam fazendo a obra de Deus sem ter Deus na vida. Continuavam a praticar todas as coisas, mas não tinham a presença de Deus na vida. Por isso, a chamada ao profeta é para que ele seja veemente, é para que ele grite, é para que ele clame com toda a força dos seus pulmões, é para que ele clame como se fosse um toque de uma trombeta, para ver se algumas consciências eram ativadas ali, para ver se alguém ganhava luz e lampejo de graça, para perceber qual é o estado que eles estavam, qual é o estado que eles tinham chegado. Qual é o estado que eles tinham chegado. Por isso no verso 2, o Senhor vai dizer, ó, mesmo nesse estado, e que estado era o estado do povo? Esse que eu acabei de descrever para vocês.
um estado totalmente da presença de Deus. Eles se tornaram apenas religiosos. Aprenderam a fazer as coisas. De tanto fazer, você aprende. Aprenderam a fazer a coisa. Aprenderam a fazer a coisa, se tornaram só religiosos. E Deus diz, mesmo nesse estado de vocês, vocês ainda têm prazer em saber os meus caminhos, vocês ficam me buscando, vocês continuam com as mesmas práticas religiosas. E aí vocês ainda ficam me perguntando por que a gente está jejuando e tu não atenta para isso? Por que a gente está aqui se sacrificando, deixando de comer, se vestindo com panos de saco? Parece que isso não tem valor nenhum. Por que tu não atentas para isso? E sabe qual foi a resposta do Senhor para aquele povo? Estava questionando por que Deus não estava recebendo jejuns, oblações, consagrações, panos de sacos e cinzas. Por que a gente faz isso, essas práticas, e o Senhor não recebe? Sabe qual foi a resposta do Senhor para aquele povo? Eu não recebo porque o que vocês confessam com a boca, vocês não praticam com a vida. É só por isso. Vocês do templo, vocês não praticam na vida. Não praticam na vida. Porque uma coisa que Deus não suporta é um culto desassociado da vida, porque vida é culto, e o culto deve ser a nossa vida. O culto deve ser expressado na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas práticas. Culto é vida e vida é culto. Então o que Deus está dizendo para eles é o seguinte: vocês estão vivendo uma vida totalmente antagônica. Aquilo que vocês declaram não se traduzem em verdade prática. Vocês chegam no templo e vocês dizem que me amam, que me adoram. Vocês dizem que não há outro Deus além de mim. Mas vocês se furtam de fazer aquilo que eu mando, que é amar o próximo, que é de socorrer o próximo, que é de ser gente boa no caminho, que é de ser gente de Deus no caminho. É o que o Senhor diz aqui no verso de número 3 e 4. Que não é possível ter uma vida, praticar culto desassociado da vida. Não é possível. Não dá. Não dá. Aí ele diz aqui, no verso 3 e 4. O povo diz para o Senhor, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? É a queixa do povo em relação a Deus. Por que nós jejuamos? Por que nós te oferecemos culto? Por que nós oferecemos práticas religiosas e o Senhor não atenta para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas isso em conta? A gente se veste com um pano de saco e de cinza, faz todo esse ritual, a gente se apresenta como forma de piedade, de humildade, mas parece que não é isso. Por quê? A resposta de Deus foi a seguinte: eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se façais todo o vosso trabalho. Sabe por que Deus não estava atentando? Porque Deus falou assim, o jejum de vocês é apenas buscando o benefício próprio de vocês. Vocês jejuam para ter lucro. Vocês jejuam para ter vantagem pessoal. O jejum de vocês é sempre para conquistar alguma coisa material e nunca para fazer uma ponte de aproximação e de intimidade comigo. Porque qual é a essência do jejum na Bíblia? Jejum é como se a gente fosse namorar com o eterno. Jejum é para a gente se aproximar do eterno. Jejum é para a gente entrar numa outra dimensão de intimidade, de presença com o eterno. Mas os jejuns de hoje são para conquistar. 7 semanas de jejum para você ter 6 meses de grandes vitórias. São jejuns que só buscam lucro, que só buscam realizações pessoais. Deus está dizendo para esse povo aqui, vocês não estão jejuando porque vocês me querem, vocês estão jejuando porque vocês querem alguma coisa que satisfaça o desejo pessoal de vocês. Vocês jejuam atrás de lucro. Vocês jejuam atrás de vantagem pessoal. E jejuando assim, eu não recebo. Cultuando assim, eu não recebo. Prática religiosa assim, que visa apenas vantagem pessoal. O que é culto, gente?
A gente precisa, desde ontem a gente está usando um termo, ontem na live com o pastor Samuel, a gente usou muito esse termo de ressignificação, buscar o significado, a essência das coisas. E a gente precisa buscar a essência de culto. O que é culto? Culto não é a gente buscar a Deus, a gente se entregar a Deus, a gente ofertar a nossa vida a Deus. Por que então se vai no culto só para receber as coisas de Deus? A essência foi alterada, foi deturpada, foi corrompida. A gente hoje faz culto para a gente. Por quê? Porque a preocupação no culto é se a gente gostou. É se a gente gostou. É se a gente gostou do ambiente, se a gente gostou do que foi dito, se a gente gostou do que foi cantado. Mas o culto é para quem? Eu pergunto para vocês, para quem é o culto? Para quem que a gente diz que a gente está oferecendo o culto? É para o Senhor? É para Ele? Então Ele tem que gostar. Ele que tem que gostar. É Ele que tem que gostar. Ele que tem que se agradar do nosso ajuntamento. Ele que tem que receber a nossa oferta como sacrifício vivo. Ou não é isso a essência do culto? Ou não é isso a essência do culto? Por que os cultos agora são apenas promessas para você ir, que tu vai receber isso, que tu vai ganhar isso, que tu vai ganhar aquilo outro, que Deus vai fazer isso na sua vida, que Deus vai fazer aquilo outro? Qual é a essência do culto? Eu pergunto para vocês. Qual é a essência de culto? Não é a gente se dar para Deus? Não é a gente se entregar para Deus? Não é a gente se quebrantar para Deus? Não é a gente buscar a Deus? O que Deus está dizendo para o povo é o seguinte: vocês mudaram tudo, vocês deturparam tudo. Vocês jejuam atrás de lucro, atrás de realizações pessoais. É por isso que vocês estão jejuando. Vocês não estão jejuando porque vocês me querem. Vocês não estão jejuando porque vocês querem a minha presença. Vocês não estão jejuando porque vocês querem serem cheios da minha presença. Não. Vocês mudaram toda a dinâmica, todo o espírito dessa coisa chamada jejum. E é por isso que Deus não estava nem aí. Eles só estavam passando fome, porque Deus não estava recebendo nada. Deus não estava recebendo absolutamente nada. E ele prossegue no verso 5. Seria este o jejum que eu escolhi? Vocês acham que é esse tipo de jejum que eu escolhi? Que o homem escolha um dia e aflige a sua alma, incline a sua cabeça com junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isto de jejum e ano aceitável do Senhor? Deus pergunta para o povo: você acha que essa espiritualidade aqui que eu espero de vocês, que eu desejo de vocês, essa espiritualidade egocêntrica, essa espiritualidade em que vocês se tornaram o centro do universo, que vocês se tornaram o centro de tudo, as músicas têm que ser para o ego, os louvores têm que ser para o ego de vocês, a palavra tem que ser para o ego de vocês, tudo tem que ser para vocês. Vocês acham que é esse tipo de espiritualidade que eu estou satisfeito? Mas não é mesmo. Não é mesmo. E aí ele vai nos ensinar, a partir dos versos 6 e 7, que a espiritualidade que Deus recebe, seja jejum, seja culto, seja que liturgia for, essa espiritualidade que Deus recebe é aquela que se traduz na vida com ações concretas. O culto que a gente presta a Deus, as nossas declarações que a gente faz no ambiente de culto, as nossas liturgias, tudo isso deve se traduzir na nossa vida com ações concretas. Senão fica tudo muito abstrato. Senão fica tudo abstrato, porque Deus é um Deus que não tem necessidade de nada, Ele é espírito. Deus não tem fome, Deus não tem sede, Deus não precisa de dinheiro, Deus não tem necessidade de nada. Então como é que a gente traduz as nossas declarações, os nossos rituais, o nosso culto na vida? Quando a gente faz com o nosso próximo. Quando a gente, nas nossas expressões, nos nossos encontros, a gente começa a pegar tudo aquilo que a gente declara em ambientes de culto e a gente começa a praticar ações concretas. Era isso que Deus queria ver do povo. Deus falava: vocês só falam,
Vocês cantam, vocês falam, mas não há nada de concreto, isso não se traduz em vida. Aí ele diz aqui no verso de número 6 e 7, qual é o culto que ele deseja de nós. Esse culto que vira vida, vira chão, vira caminho, vira expressão. Ele diz aqui no verso de número 6, porventura não é este o jejum que escolhi? Dois pontos. Porventura não é este o jejum que escolhi? Dois pontos. Porventura não é este, dois pontos. Porventura não é essa espiritualidade que escolhi? Dois pontos. Que soltes as ligaduras da impiedade, que você jamais jogue julgo em quem quer que seja, que você não seja alguém que carregue espírito, que acachape as pessoas, que oprima as pessoas, que diminua as pessoas. Pelo contrário, que você seja essa gente que no caminho solte ligaduras da impiedade, ponha pessoas em liberdade e não em estado de opressão. É o que Deus está dizendo. Porventura, não é que desfaças as ligaduras da impiedade e faças as ataduras da servidão, deixando com que as pessoas sejam livres, não pondo jugo sobre as pessoas, não pondo peso sobre as pessoas, não exercendo pressão, seja ela de que natureza for, psicológica, emocional, espiritual, fazendo com que essas pessoas sintam a caminhada mais pesada, lançando jugo sobre a vida das pessoas. Não é este o jejum que eu escolhi, que você faça a servidão, que deixe livre o oprimido e que despedaça todo o jugo. Não é esse culto que eu quero de vocês, que vocês na vida, no caminho, onde vocês encontrarem gente, nas relações familiares, conjugais, entre pais e filhos, entre amigos, no trabalho, na escola, que vocês sejam gente com esse espírito, não que oprime, mas que põe as pessoas em liberdade, não que acachape as pessoas, mas que deixe as pessoas livres, não que jogue mais peso nas pessoas, mas alguém que se coloca ao lado para ajudar as pessoas a carregarem os seus pesos, dividindo os seus fardos uns com os outros. Deus diz, não é a verdade do meu povo, que tudo aquilo que vocês praticam como liturgia, vocês precisam fazer com que isso se torne expressões concretas na vida. É esse jejum que eu escolhi. E ele prossegue aqui no verso 7, dizendo, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vis o nu ou cubras, e não te escondas do teu semelhante, não se furte da necessidade humana, não se esconda da necessidade humana, não viva uma vida onde a vida só gira em torno do teu umbigo, não feche os olhos para a necessidade alheia. Deus diz, é esse culto aqui que eu quero do meu povo. Esse tipo de culto aqui. Aí você lê isso e fala assim, pronto, eu vou sair dessa live agora, vou abrir uma ONG. Olha, você não precisa fazer isso, sabe por quê? Porque na vida nós vamos toda hora nos deparar com pessoas que de alguma forma necessitam ou de pão que seja pão, ou de pão que seja pão significando afeto, ou de pão que seja pão significando abraço, ou de pão que seja pão significando acolhimento. O tempo todo nós vamos encontrar naturalmente na vida. Você não precisa sair daqui e abrir uma ONG. As pessoas vão estar próximas de nós, vão cruzar o nosso caminho, nas nossas relações sociais o tempo todo. Isso tem que se tornar um movimento natural da nossa vida. A gente vai se tornando gente boa de Deus, gente do Evangelho, e essas práticas vão se tornando natural, sem você precisar fazer força. Tem alguém caído, você vai lá e levanta. Tem alguém oprimido, você vai lá, se coloca do lado, oferece alívio para aquele indivíduo, e muitas vezes o alívio vem com a tua presença, é com o teu ouvido para ouvir, é com o teu acolhimento, é com o teu abraço. Tem alguém com fome, você reparte um pouco do teu pão. São movimentos naturais da vida. A gente vai andando, a gente vai vivendo, vai acordando, vai trabalhando, e a gente vai se esbarrando o tempo todo com pessoas assim, que a gente pode manifestar de forma concreta o culto. Porque vida é culto, e culto é vida, e não há vida sem culto. E nem culto sem vida. Não dá para desassociar essas coisas. Por isso que o Senhor
Vem dizendo para eles aqui, olha, vocês me perguntam por que eu não estou atentando, é porque vocês estão vivendo vidas antagônicas. Vidas antagônicas. E é interessante que quando a gente começa a praticar essas coisas, quando a gente começa a curar pessoas, isso é um mistério. Isso é um mistério de Deus que eu queria que você cresça nesse mistério. A gente encontra consolo na medida que a gente vai consolando. A gente encontra restauração na medida que a gente vai restaurando outras pessoas. A gente encontra cura na medida que a gente vai curando. É curando que você se cura. É consolando que você se consola. É restaurando que você também vai sendo restaurado. É assim. Veja o que o Senhor diz. No verso 8, ele diz, no verso 6 e 7, o que o povo tinha que fazer. No verso 6 e 7, ele está falando, olha, dê pão para o faminto, não se esconda do teu semelhante, não se esconda da necessidade humana. Ele diz, se você fizer isso, verso 8, então, ou seja, se você isso é um culto prático, de vida, de caminho, de expressão concreta, se você fizer isso, verso 8, então romperá a tua luz como a alva. Romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem detência. Ou seja, diz que ninguém vai poder deter a tua cura. A gente se cura curando. A gente se cura curando. É assim que é. É assim que é, gente. Eu lembro do testemunho de uma esposa de um pastor nazareno, vou preservar os nomes aqui, que ela, durante muitos anos, ela enfrentava uma depressão muito grande. Muito forte a depressão dela, muito forte. Ao ponto dela não ter forças nem para tomar banho durante muitos dias, era uma depressão muito forte. E não era falta de recurso, eles tinham recurso. Ela tentava-se de tudo, e ela não era curada nunca daquela depressão. Sabe quando que ela encontrou a cura dela? De repente, alguém foi e falou, por que você não vem aí descascar legume no sopão? Uma mulher com uma condição boa. Ela falou, tá, vou vir. Aí começou a ir pro sopão lá da primeira igreja de Nazareno, e começou a descascar legume para as pessoas de rua. E na medida que ela ia descascando o legume e que ela ia matando a fome dos outros ali, ajudando a matar a fome dos outros, ela sem perceber, ela foi sendo curada. E daqui a pouco ela já não estava mais com a depressão. Sabe por quê, gente? Porque a gente se cura curando. A gente se farta saciando os outros. É assim que é. Sabe por que tem gente hoje que está extremamente deprimida? É porque você só consegue enxergar os teus problemas, você se fechou nos teus problemas, você só enxerga as tuas aflições. Deixa de olhar um pouco para as tuas aflições e olha para o teu lado e comece a curar pessoas, no sentido de acolher, de visitar, seja de que maneira for. Comece a deixar de olhar um pouco para as suas feridas, para as suas aflições, para as suas dores e comece a dedicar um pouco a sua vida em fazer bem ao próximo. Eu quero dizer para você que vai chegar uma hora que tu vai tomar susto, sabe por quê? Porque a tua cura brotará sem que ninguém detenha. É no caminho curando que a gente é curado. Foi o que o Senhor falou aqui. Então romperá a tua luz. A tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. E diz mais. Então você fala, estou aqui pertinho de você, estou bem do teu lado aqui. Estou aqui bem do teu lado. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas. Toda a treva será dissipada.
toda a treva será dissipada. E a tua escuridão será como o meio-dia. Olha, Deus prometendo aqui cura para o interior, cura para a alma, cura para as emoções, falando aqui de escuridão que vão ser dissipadas, falando aqui de aflições que vão ser retiradas. Deus está falando aqui de cura, mas a gente se cura curando, a gente se cura no caminho. É no caminho que a gente se cura. E diz que quando a gente assume uma postura dessa, não nos faltará a graça de Deus mais imponderáveis e inusitados da nossa vida, como esse que a gente está vivendo. E não tem faltado a graça de Deus para nós. Deus não tem nos deixado sem a sua graça. Veja o que diz o verso 11: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até nos lugares áridos. Até nos lugares áridos, ou seja, até nos momentos mais adversos da nossa existência. Se você é alguém que tem essa espiritualidade, se você é alguém que o teu culto é um culto que se expressa na vida, se você é alguém que pratica essa espiritualidade, se você cura no caminho, se você é alguém que reparte o teu pão, que acolhe o aflito, o texto diz que nos teus dias difíceis, nos teus dias de desertos, nos teus dias de aflição, de lugares áridos, diz que não faltará a graça de Deus para você, porque Ele vai fartar a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas não faltam. Outras vidas vão beber da graça que emana de você, da graça de Deus que emanam de você. Vão beber, vão se dessedentar, vão se alimentar, vão se fortalecer, porque você resolveu praticar essa espiritualidade conforme a palavra de Deus para nós, não se limitando apenas a prestar rituais religiosos, mas fazendo da vida o verdadeiro culto, fazendo da vida um culto que glorifica ao Senhor, fazendo do caminho um culto, fazendo da nossa jornada um culto, fazendo dos nossos encontros oportunidade de cultuar a Deus, de Deus ser glorificado. Como Jesus disse, para que o vosso Pai para que o vosso Pai Celeste veja as vossas boas obras. Era isso que eu queria falar com vocês. Queria pensar com vocês sobre essa advertência que o Senhor fez para o povo de Israel, porque chegou um momento da vida deles que eles perderam a essência, perderam a presença de Deus. Continuavam religiosos, mas religiosos vazios. Continuavam litúrgicos, mas liturgia sem significado. Continuavam fazendo a obra de Deus, mas sem ter Deus na vida. Isso é uma desgraça. Nunca aceite isso, nunca se acomode disso. Amém, gente? Era essa breve reflexão, essa palavra que eu queria deixar para vocês, com essa limitação hoje de não poder ter o retorno de vocês, não saber como é que as nossas condições estão de transmissão. Alguma coisa no Facebook hoje aconteceu que eu não consigo ter o retorno de ninguém e fica muito ruim para mim, porque eu não consigo saber como é que a gente está caminhando. Mas a gente vai parando por aqui. Amanhã nós não nos encontraremos aqui nesse ambiente virtual, na segunda-feira, se Deus permitir. Quero desejar um domingo abençoado para você, para sua casa, para sua família. Que você possa experimentar aí a doce presença de Jesus na casa de vocês, no lar de vocês. E que não falte graça para todos nós nesse período de vale árido, nesse período de adversidade. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais essa semana que o Senhor nos concedeu, de aqui nos reunirmos em torno da Tua Palavra, para essa oportunidade de crescimento da Tua Palavra, Senhor. Eu peço que Tu abençoe todos os meus irmãos que aqui estão, bem como toda a sua casa.
concedendo-lhes um final de semana, um domingo abençoado em Tua presença, que não nos falte a Tua presença, Senhor. E continue nos fortalecendo e nos sustentando até o dia em que essa pandemia, que esse isolamento terminará. Que não falte a Tua graça para nós em todos esses dias. Que não falte o Teu sustento, a Tua provisão, Senhor, a Tua presença. Em nome de Jesus, é a oração que eu te faço. Agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, ó, um grande beijo para todos. A gente se encontra aqui. Fiquem com Jesus.